Mas aí, amados, por isso que eu afirmo para vocês aqui, que eu não sou dependente químico, eu não sou usuário de droga, e que vocês possam confiar em mim também, né? Vocês podem acreditar em mim, né? Quando eu falo isso, vocês podem acreditar piamente, né? Até mesmo porque isso é uma questão incontestável. Por exemplo, o dependente químico. Eu estava falando de dependente químico, né? Quando eu estou investigando, muita gente fala, né, que eu uso droga, não sei o quê, que aquilo é recaída, não sei o quê. Mas o Casagrande, por exemplo, comentarista do esporte, né? Claro que eu não tenho nada contra ele, né? Que bom que ele se converteu, que ele aceitou Jesus, né? Enfim, que bom que ele vem mudando, né, suas atitudes, né, seus conceitos, que ele vem se tornando uma pessoa melhor, que bom, né? Inclusive eu vi até um testemunho dele na igreja, né, na igreja evangélica, né, ele falando ali um fato sobrenatural, inclusive, eu quero até falar um negócio aqui. Quando um crente fala que viu, né, que teve um dom espiritual, que tem um dom espiritual, que viu algo sobrenatural, por exemplo, quando um crente fala que viu um anjo, que teve uma revelação de Deus, né, que teve uma visão, que teve um dom, que teve um sonho, tem tanta gente que critica, né? Você já reparou? Tanta gente que critica, que acha absurdo, fala que é mentira, fala que você está inventando, fala que é sensacionalismo espiritual. É verdade. Eu até evito de falar, você está entendendo essas coisas, né? Para não causar essa impressão, para não ser questionado dessa forma. Eu até evito falar de dom espiritual, né? Das maneiras maravilhosas e extremas, né? Que Deus já se manifestou na minha vida, já se manifestou para comigo, né? As revelações que eu tive, as confirmações, os sinais de Deus na minha vida, porque são por causa desses sinais que hoje eu tenho a fé que eu tenho, e são por causa é por causa dessa fé que eu tenho coragem de estourar essa guerra, que eu tenho coragem de lutar contra o mais alto, o mais letal, né? A força mais poderosa do inferno, né? Que são as drogas, você pode ter certeza disso. O máximo poder das trevas, ele atua através do tráfico de drogas, você pode ter certeza. E quando você luta contra o tráfico, você está lutando contra a força maligna mais forte que existe na Terra. Você pode ter certeza. E eu só faço isso porque eu tenho fé. E eu só tenho essa fé por causa dos sinais de Deus na minha vida. Por causa das maneiras que Deus se manifestou, se revelou a mim ao longo da minha vida. Você está entendendo? E cada sinal de Deus, cada manifestação sobrenatural de Deus comigo, você está entendendo? Que era importante, teve a sua importância nesse conjunto de fortalecimento, nesse processo de fortalecimento da minha fé. A minha fé hoje se consolidou, você está entendendo? Dessa forma, por causa dessas maneiras que Deus se manifestou na minha vida. Mas é verdade, quando um crente fala que viu um anjo, né, expulsou um demônio, que se deparou com uma situação sobrenatural, uma coisa assim, né? Teve uma revelação, uma visão, uma coisa assim. Tem muita gente que quer criticar, né? Aí chega o Casagrande. Chega o Casagrande, um cheirador de pó, você tá entendendo? Um cara com o corpo, um cara que já não tinha nem buraco mais no corpo para caber seringa, é verdade. Um cara que tinha um corpo todo furado de seringa, ele mesmo que fala, você tá entendendo? Um cara que tinha um corpo todo furado de seringa, um cara que injetava droga até na veia. Aí o cara vai e fala que viu. O cara fala que viu o demônio, você já reparou? Fala que viu o demônio, que os demônios conversavam com ele na sala da casa dele, que os demônios cercavam ele na casa dele, né? Os demônios apareciam para ele, igual Raul Seixas também falava isso, né? Uma ex-mulher de Raul Seixas fala, né? Impressionante, eu fico até arrepiado. Uma ex-mulher de Raul Seixas fala que todo dia o demônio vinha, aparecia na frente deles, lá na casa dele, dentro da casa deles, né? Uma ex-mulher do Raul Seixas falava, todos os dias, né? O demônio vinha, aparecia para eles, né?
enfim, o Raul Seixas via, né, coisas assim, né, tinha visões, né, via essas coisas. Então, tipo assim, o próprio Chorão do Charlie Brown Jr., ele falava, né, que ele era sensitivo, né, que ele era meio médium, né, que ele tinha esses dons, né, que ele via espíritos, essas coisas assim, que espíritos estavam querendo sugar a energia dele, essas coisas, e todo mundo acredita. Até os esquerdos, até os incrédulos acreditam quando um cara desse fala uma coisa dessa. Por mais que seja verdade, muitos até acreditam. Por mais que seja mentira até, muitos acreditam. Ninguém duvida. Ah, agora quando você fala um negócio desse, igual aconteceu com Josué, por exemplo, né? Quando eu estava pregando aquela palavra de Josué, para quem sabe ler um pingo a letra, estava falando do meu chamado, né? Quando eu recebi essa designação de Deus de lutar contra as drogas. Aí tem gente que quer criticar, fala que você está inventando, que você fala que você está vendo as coisas e que não sei o que você está querendo sensacionalizar, está querendo persuadir as pessoas, não sei o que, mas não é. Aí chega a Casa Grande e fala um negócio, você viu ele falando na igreja isso? A igreja toda dando glória, a igreja toda creu quando ele falou que ele via demônios, que os demônios estavam querendo, né, tirar a vida dele, que os demônios estavam, né, cercando ele, querendo tirar a energia dele, não sei o que. Todo mundo acreditou, ninguém duvida. Agora se é um crente falar que vê um anjo, né, falar que teve uma revelação, um dom espiritual, muita gente quer duvidar. Mas aí, por exemplo, o Casagrande, ele é dependente químico. Você viu como é? Não, fala até consternado. Não tô aqui para criticar ele, claro que não. Eu tenho muita pena dele. Eu tenho muita pena de dependente químico, porque, né, porque a gente pesquisa o assunto, a gente sabe como é que droga é uma coisa terrível. Droga não é fácil, né? Droga, vício em droga é só Jesus. Igual estão falando aí que Fábio Assunção também, né? Mas essa história de Fábio Assunção já está bem antiga, né? Enfim, por exemplo, Polegar, né? Do Rafael Ilha, né? O polêmico Polegar, né? Ele hoje ele se diz, né, um ser transformado, ele se diz. Eu já vi o Rafael Polegar pregando, né? Até pregar a palavra, já vi ele dando testemunho dele, né? Ele já esteve na Grande Vitória. Mas aí o que acontece? O Rafael Polegar, ele se diz uma nova criatura, ele se diz liberto dos vícios, né? Ele diz que parou de usar droga, né? Enfim, ele diz que mudou, né? Eu quero acreditar que ele mudou, que ele realmente mudou, né? Que realmente hoje ele é uma nova pessoa. Mas o Rafael Polegar, o que? Rafael Polegar, ele tem toda uma cobertura espiritual. Rafael Polegar, ele é crente, sabia? Ele aceitou Jesus, ele frequenta igreja. Ele é um cara que ele frequenta igreja lá em São Paulo. Ele é membro de igreja lá em São Paulo, ele é dizimista, né? Ele tem até cargo, função na igreja. Eu só acredito que uma pessoa é capaz de largar um vício através de Cristo. Eu só acredito que uma pessoa é capaz de mudar mesmo, de receber essa libertação, porque droga não é fácil. Né? Nem a medicina mais alta, nem a medicina mais elevada, nem a medicina mais sofisticada, você está entendendo? Na maioria dos casos não é capaz de libertar o elemento da droga, dependendo do grau, né, da dependência, dependendo da droga que o elemento usa, nem a mais alta sofisticada medicina é capaz de curar o cara. Porque dependência é uma doença. Eu só acredito que uma pessoa larga um vício se ele tiver um encontro com Deus. Porque Paulo falou, né, que se nós estivermos em Cristo, se o Espírito Santo de Deus estiver sobre nossas vidas, o pecado não terá domínio sobre nós. Né? E é verdade. Né? Em Cristo todas as cadeias são, né, dissipadas, todo o mal é desfeito. O Polegar, por exemplo, ele parou de usar droga, ele diz que parou, mas ele aceitou Jesus. O Fábio Assunção já tem uma história antiga, né, no vício, na dependência química, já virou até uma novela, né? Ele é ator de novela, mas já virou uma novela. Ele é ator de novela, era viciado em 99, mas a história dele já virou uma novela, né? Mas aí o que acontece? Dizem que o Fábio Assunção também parou de usar droga agora, mas ele mesmo fala que ele só conseguiu parar de usar droga com a ajuda de Deus, né? E o Casagrande também, ele está frequentando igreja evangélica, parece que ele largou o satanismo, né? Que ele era satanista assumido,
Ele mesmo fala que era fã do diabo, né? Que ele era satanista mesmo, adorador do diabo, que ele curtia Satanás, que ele adorava Satanás, né? Que Satanás para ele era o máximo, não sei o quê, e agora está frequentando a igreja evangélica. Se ele continuasse no satanismo, jamais ele teria coragem de frequentar uma igreja evangélica, subir no altar ainda de uma igreja evangélica no púlpito para poder dar um testemunho. Com certeza ele deve ter se convertido, pelo menos aceitado Jesus. Eu só acredito que uma pessoa larga um vício, né? Eu só acredito que uma pessoa capaz, ainda mais Casagrande, né, no grau que todo mundo sabe, que ele mesmo fala, que quando o cara fala, porque é verdade, né? Quando é as pessoas que estão falando, eu já ouvi muita história, boato aí, de gente que usa droga que é viciado. Igual agora há pouco tempo aí, todo mundo falando aí, caiu matando em cima do Eduardo Costa, falando que ele estava trincado, que ele estava pancado na live, que ele estava cheirado, e não sei o que ele era viciado, não sei o que. Ele negou, ele falou, não, eu tomo minhas cachaças, mas eu não sou viciado. Ele mesmo falou, eu não uso droga, eu tomo minhas cachaças, meus goró, mas eu não sou viciado. Você está entendendo? Eduardo Costa estava falando. Entendeu? Eduardo Costa estava falando aí esses dias aí, não uso droga. Então, tipo assim, se ele está falando que não é usuário de droga, claro que um artista, né, uma pessoa daquele nível de popularidade, uma pessoa tão famosa, de tanto sucesso, que depende da imagem, que vive da imagem, também não ia ficar se expondo jamais, ia falar, porque isso afetaria a carreira dele, afetaria a imagem dele, com certeza. Né? O Marcelo D2 vai lá, né? Fuma maconha em público, enfim, aliás, na frente da câmera, né? Se diz usuário de droga, defende a bandeira, levanta a bandeira da legalização da maconha, não sei o que, todo mundo acha o máximo, né? Todo mundo acha o máximo e vai lá e, enfim, apoia ainda. Agora, tem artista que, Deus me livre, se a pessoa saber que ele está usando droga, é capaz de acabar com a carreira dele. Então, tipo assim, não estou dizendo que ele está negando, estou dizendo que ele está mentindo, mas eu acho assim, quando o cara chega a falar, você está entendendo? Quando o cara chega a dizer que faz, é porque realmente é verdade. Pode estar 1 milhão de pessoas falando que você faz uma coisa, mas se você está negando, você está entendendo? É porque pode ser mentira aquilo que estão dizendo, é ou não é? Está 1 milhão de pessoas falando que você faz, ninguém viu você fazer, e você está negando que você faz, você está entendendo? É porque pode ser mentira o que estão dizendo, é igual o meu caso. Inventa um monte de coisa aí de mim, que eu sou isso, não sei o que, mas você nunca ouviu da minha boca eu falar isso e também nunca ninguém me viu fazer isso. Você está entendendo? Mas aí o que acontece? O Casagrande, né? Ele mesmo diz que usava droga, né? Ele mesmo fala que ele usava droga, né? E todo mundo conhece a história dele, ficou numa clínica, uma clínica rigorosíssima, né? Ele ficou numa clínica tão rigorosa, o nível da dependência dele era tão rigoroso, que ele não podia nem ver a família. Ele pôde ter contato com a família dele, ele pôde ver a família dele atrás de um vidro, você está entendendo? Sem tocar, sem chegar perto, depois de 1 ano de internação, para você ver que vício terrível que o Casagrande tinha. Você está entendendo? Um grau de dependência terrível. O tratamento dele não podia chegar nem perto da família. Né? Aí o que acontece? Ele fala que parou, né? Ele fala que parou hoje, né? Fala que usava droga, né? Com certeza deve ter aceitado Jesus também. Mas se você vê a vida do Casagrande, como é que é? Se você vê como é que a vida dele é, você está entendendo? Ele é um cara, você vê o que é vício. Por isso que eu falo para você que eu não tenho vício. Você está entendendo? Como é que um viciado vai ficar 6 meses sem usar droga? Nem usar, você está entendendo? Porque quando eu estou pescoçando por aí, quando eu estou observando, quando eu estou aí fazendo meu trabalho de X9, quando eu estou fazendo aí meu trabalho de investigação, eles falam que eu estou usando, mas eu não estou usando, eu estou fingindo só que eu estou usando. Coloco uma bermudinha, uma camisinha, uma roupinha da hora, você está entendendo? Eu dou um rolezinho aí de bobeira, fingindo que eu estou usando, fingindo que eu bebo, mas não é, não estou fazendo nada demais. Eles fingem que eu estou usando, mas já viu o viciado ficar 6 meses sem usar droga, 4 meses, 5 meses sem usar droga? Viciado não fica, meu amigo, claro que não fica, você está entendendo? E já viu a vida do Casagrande como é que é uma escravidão?
Você já viu como é que a vida dele é uma escravidão? Ele, para sair de casa, para ir no cinema, para ir no shopping, ele tem que ir junto com o psiquiatra, ele tem que ir junto com a psicóloga. Você sabe por quê? Para ele não ficar ocioso, para ele não dar uma escapadinha, não passar na boca e não pegar um negócio. Você está entendendo? Para você ver, tem que ter uma pessoa para ele ir no cinema. Para ele ir no cinema, para ele ir no restaurante, para ele caminhar no calçadão da praia. Tem que ter uma pessoa junto com ele para tomar conta dele, para não deixar ele pensar bobagem, para ficar distraindo ele. Você está entendendo? Para fazer companhia para ele, você está entendendo? Para não deixar ele procurar droga. Para você ver o que é vício. Ele mesmo fala isso. Para ele ir no shopping, no cinema, ele tem que levar a psicóloga dele. Ele tem que levar a psicóloga. Mas aí, gente, vocês estão vendo? Dependência química é uma coisa terrível, rapaz. Ainda tem gente que tem coragem de falar que eu sou dependente de química, que eu sou usuário de droga. Você está entendendo? Não tem como, rapaz. Qual viciado que você conhece? Qual usuário de droga que você conhece? Você está entendendo? Que tem esse equilíbrio emocional, que tem esse controle emocional. Você está entendendo? Que consegue interromper o consumo de droga assim. Você tá entendendo? Não existe, rapaz. Cientificamente não existe. Pode chamar o Osmar Terra. Você está entendendo? Para debater isso. Você pode chamar os maiores especialistas aí em dependência química para você ver o que eu estou falando. Então, é outra mentira, né, do crime organizado para poder me prejudicar. Mas aí, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que o mistério. Aquilo era uma estratégia que eles estavam usando. Então a gente pode encontrar aqui nesse capítulo 2 aqui do livro de Josué, no primeiro e no segundo versículo, né? No primeiro e no segundo versículo aqui do capítulo 2, a gente pode encontrar duas situações aqui importantes. Ou seja, primeiro, o risco que os servos de Deus estavam se submetendo, né? O grau de periculosidade que eles estavam enfrentando ali naquela operação, que aquilo era uma operação, aquilo era uma missão secreta. A própria palavra diz aqui, ó, Josué enviou secretamente homens para espionar. Ou seja, era uma missão secreta. Aquilo ali era um trabalho de inteligência que eles estavam fazendo. Ninguém estava querendo ir atrás de meretriz, rapaz. Atrás de meretriz. Você acha que um servo de Deus, você acha que um servo de Deus consagrado, ungido de Deus, você acha que um homem de Deus vai ter coragem de se deitar com uma meretriz? Não, eu falo com todo respeito às prostitutas. Né? Tem muita mulher lá em Vitória que faz programa. Tem até mulher casada em Vitória que faz programa e sustenta o marido, você está entendendo? Fazendo vida. Você está entendendo? Né? Falando com todo respeito. Não estou aqui para menosprezar, não estou aqui para repudiar a classe. Se bem que a gente sempre, né, a gente sempre diz que isso é uma iniquidade. Que isso é uma abominação diante de Deus. Prostituição é uma abominação. Só que aí é o seguinte, eu não estou aqui para execrar, é igual a questão da homofobia. Quando a gente fala de homossexualismo, a gente não está execrando, repudiando o homossexual. Isso seria homofobia. Quando você está aqui fazendo uma exortação bíblica sobre essa questão da prostituição, isso não significa que você esteja execrando a pessoa da prostituta. Claro que não. Eu estou fazendo uma crítica aqui, pacífica, decente, civilizada, teocrática, né, à questão da prostituição. Mas, por exemplo, você acha que um servo de Deus, rapaz, você acha que uma pessoa saudável, uma pessoa sadia, você está entendendo? Uma pessoa reta, inclinada para as coisas do Senhor, uma pessoa que conhece a palavra, vai ter coragem de ter uma relação com uma meretriz, vai ter coragem de frequentar um prostíbulo, porque isso aqui era um prostíbulo. Ó, a casa da prostituta Rabi era um prostíbulo, tanto que ela recebia homens ali. Você está entendendo? Lá em Vitória tem um monte de mulher lá que aluga apartamento, aluga kitnet só para fazer vida. Você está entendendo? E esses locais são conhecidos como prostíbulos, né? São conhecidos como, né, casa das primas, não sei o que, né, casa de massagem, essas coisas, né,
E muitos também rolam até uma droguinha. Muitos rolam até uma droguinha, né? Mas aí, eu nunca frequentei esses lugares, de maneira nenhuma, né? Nem para investigar. Mas aí, o que eu quero dizer para vocês, né? Você acha que um servo de Deus vai ter uma atitude dessa? Você está entendendo? Você acha que um servo de Deus vai ter afinidade com isso? Né? Com certeza não, falo com todo respeito. Tem um nojo de prostituta, fala a verdade com todo respeito. Né? Até essas bonitonas aí da internet, você já viu? Essas bonitonas aí da internet, né? Que hoje em dia está na moda essa prostituição disfarçada. Né? A mulher chega e fala, não sei o que, manda uma mensagem para mim, não sei o que eu vou te mandar uma foto, né? Não sei o que, eu tô procurando um namoro e não sei o que, mas é tudo prostituição disfarçada. Tem aquelas prostitutas explícitas mesmo, que já chega escancarada mesmo, que já coloca, já estampa logo na manchete do Face, do Instagram, né, do Twitter, já coloca logo ali que se oferece logo ali de bandeja, e tem aquelas que é mais discretinha, mais disfarçadinha, é a prostituição disfarçada, né? Mas nem essas prostitutas famosas aí, você tá entendendo? Essas prostitutas bonitas de internet, já viu essas mulheres? Meu Deus do céu, essas mulheres são tão bonitas quanto essas famosas de televisão. Né? Tem cada uma que a gente vê, né? A gente vê às vezes assim na linha do tempo, né? Como é que você está procurando isso? Você está ali no Facebook ali, né? Na linha do tempo ali, né? Enfim, olhando ali as publicações, as postagens, de repente aparece um monte. Inclusive tem gente que fala até que o diabo atenta, né? Internet é um negócio que o diabo usa muito, né? Enfim, e de repente você está aí, pum, aparece na sua frente assim, aquele mulherão quase nua, né? Toda sensual, se oferecendo ali, né? Ai, tô procurando, isso é tudo prostituição. Nem essas mulheres eu não teria coragem, nem essas bonitonas, você tá entendendo? Prostituta, Deus me livre. Saber ficar com uma mulher que transa com todos os homens, todo homem toca, todo homem lambe, todo homem se debruça em cima dela, Deus me livre, meu Deus do céu, ó, eu fico falando aqui, até embrulha o estômago, né? Dá vontade de cuspir. Mas aí o que eu quero falar para vocês? Servos de Deus jamais fariam uma coisa dessa. Eles eram servos de Deus, estavam ali dentro de um propósito, estavam ali sob uma designação divina. Isso era uma designação de Deus. Você está entendendo? Eles estavam com esse propósito, né? Estavam realizando esse feito, né? Com o intuito de resultar no sucesso, no sucesso da realização da obra de Deus. O verdadeiro objetivo era fazer a obra de Deus, porque a vontade de Deus era derrotar Jericó. E isso fazia parte do processo, isso era apenas uma estratégia. Então, meu amigo, eu quero falar para você, para de ficar me criticando. Dá glória a Deus, você está entendendo? Pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha dedicação. Olha quantas informações, eu já falei, não existe, eu falo com toda modéstia, eu falo com toda humildade, não existe outro delator igual a mim no Brasil. Eu posso até falar no mundo. Não tem um delator, uma pessoa que realiza um trabalho com tanta seriedade, que denuncia tanto volume de denúncias, você está entendendo? Tanta proporção de denúncia, né, dentro de um setor específico que é combate às drogas. Eu sou o maior delator que existe no mundo. Ó, Guinness Book, eu falo para vocês aí, ó, eu sou o maior caguete, com muito orgulho. Eu sou o maior caguetador, eu sou o maior delator do mundo. Vocês podem até me colocar no Guinness Book aí. Olha meu Facebook aí, rapaz, me respeita. Me respeita, rapaz. Eu sou homem de Deus. Olha a quantidade de denúncia. Olha a quantidade de informação. Olha quantas denúncias. Olha quantas fotos, informações privilegiadas que eu estampo nas redes sociais, que eu publico nas redes sociais. Há 20 anos que eu faço isso. Olha quantas informações. E a maioria dessas informações eu obtive dessa forma.
sem se envolver, sem fazer nada de errado, só observando, com o mínimo de inteligência, com o mínimo de interesse. Então eu falo para vocês, me respeitem, rapaz. Me respeitem como um homem de bem, me respeitem definitivamente como um homem de Deus, né? Não é só dessa maneira que eu investigo, né? Isso não é a única maneira que eu tenho para investigar, que eu uso para investigar. Eu utilizo outras maneiras também para investigar, outras técnicas também, porque o tráfico é complexo, né? Enfim, e se a gente quiser desenvolver um bom trabalho nesse setor, se a gente quiser ter bons resultados, a gente precisa, né? A gente precisa agir de outras maneiras também, de uma maneira complexa, né? A gente precisa agir de outras formas, de muitas maneiras, diversas maneiras, né? Mas essa é a principal maneira. Então você pode ver aí essas denúncias que eu faço, a maioria dessas informações eu consegui dessa forma. E mesmo assim ainda tem gente que quer me criticar, é por isso que eu fico revoltado. Mesmo assim ainda quer me reprovar, mesmo assim quer me desqualificar. E se Deus não tiver misericórdia, você está entendendo? Se Deus não tiver misericórdia, ainda querem, você está entendendo, me prejudicar por causa disso. Mas aí, irmãos, esses dias, né? Mas aí, irmãos, como eu estou dizendo, inclusive tinha um cara aí na internet esses dias falando isso. Tinha um internauta aí comentando isso esses dias. Falou, rapaz, não tem ninguém no mundo igual você. Ninguém no mundo igual você. Eu nunca vi ninguém igual você. Não tem ninguém igual você. Não tem ninguém que faça isso no mundo. Você está entendendo? Né? Ele estava falando esses dias, um internauta aí, eu até comentei, mas é verdade. Né? É até interessante, né? Se alguém quiser me apresentar aí para os diretores, né? Enfim, editores do Guinness Book, né? E realmente é fato, eu sou o cara, né? O homem, o servo de Deus, o pastor, que mais realizou denúncia, né? Contra o tráfico no mundo. Não tem outro no mundo, você pode pesquisar, não tem, você está entendendo? Nem entre os que isso aí eu já ouvi até de autoridade, nem entre os delatores discretos, os delatores secretos, né? Que não é comum a pessoa fazer delação pública, né? A delação mais comum é aquela delação secreta, aquela delação sigilosa, né? Mas nem entre os delatores sigilosos, né? Eu já ouvi isso de autoridade. Ninguém nunca denunciou tanto, você está entendendo? Então, é outro diferencial. E todas essas informações, você está entendendo? A maioria são obtidas dessa forma. Então, querido, isso aqui era uma estratégia. É uma estratégia, né? Com certeza eram homens de Deus, eram homens de bem, tinham famílias, tinham suas esposas, tinham seus filhos também, né? E que estavam aqui focados nesse propósito, estavam realizando esse empreendimento, essa incursão, essa infiltração, né? Descaracterizado. Só que aí é outra questão. A gente vê aqui uma coisa genial. A gente vê aqui uma estratégia genial, né? A gente vê aqui uma estratégia genial. A gente tem que reconhecer que isso aqui é uma estratégia genial. Você pode ver que eles, né, chegaram e procuraram um prostíbulo, porque não ia chamar atenção, né? Não ia chamar tanta atenção, ia parecer natural, porque era comum, né? Aquelas mulheres, aquelas meretrizes receberem, né, pessoas assim, homens em busca de diversão, de prazer, né, busca de sexo, né? E já usaram isso de astúcia, né? Já usaram essa estratégia exatamente para não chamar atenção. Então a gente vê aqui, a estratégia é perfeita, a estratégia totalmente perfeita, a estratégia genial. Em relação à estratégia, né, não teria nada de mal, se não fosse por um detalhe, a corrupção. Né? Se não fosse pelo fator corrupção. Né? Porque a palavra diz, né, que contra, a palavra fala, né, Salomão disse muitas coisas impressionantes. Salomão disse, olha, nem no teu pensamento
amaldiçoes um rei. Porque, né, com certeza a mensagem chegaria e ele ficaria sabendo, né? E é verdade. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, porque até os pássaros levariam a mensagem e o avisariam. Salomão falou isso. E ele disse também que contra, né, as potências, né, contra os potentados, né, contra os líderes, contra os fortes, contra os nobres, não há sabedoria, ou seja, contra o Senhor, não há sabedoria contra o Senhor. E no caso, quando ele fala Senhor, nessa ocasião, ele está se referindo, né, ele está se referindo a essas lideranças, está se referindo a essas pessoas nobres, está se referindo a esses poderosos, né? Ou seja, contra os poderosos não há sabedoria. E é verdade, uma estratégia genial, mas que foi lançada por terra, foi reduzida a nada pelo fator corrupção, porque a informação vazou. Você está entendendo? A informação vazou, né? Vazou a informação. E aqui é o seguinte, né? Como eu falo para vocês, a maneira que eu uso para investigar, essa maneira que eu utilizo para poder investigar, né? Só falha, você pode ter certeza. Só, né, acontece alguma coisa, né? Só dá errado quando acontece isso aqui, quando a informação vaza, né? Quando, enfim, eles são avisados, né? Quando alguém se antecipa, né, e os adverte, né, e os orienta e os alerta, né? Só nesses casos que dá errado. Então, tipo assim, a minha tática, a minha técnica é genial. É mais ou menos o que, né, os espiões de Israel, né, fizeram, né? Enfim, então é isso que eu quero falar para vocês, queridos.